pontual, a gente sempre começa de maneira pontual. A gravação ser iniciada. Muito boa noite a Larissa que me assiste ao vivo, você que está acompanhando posteriormente no YouTube também, meus cumprimentos. Eu sei que a Larissa fez isso e eu sei que você sabe também, Larissa. Eu vou só reforçar para quem está assistindo isso a tempo ainda, não esquecer a atividade 3 de vocês para ser entregue até o fim do dia, uma atividade importante, porque compõe toda a nota de atividade do segundo bimestre de vocês. Vai ser feita apenas uma atividade. Larissa, a Isa falou com vocês recentemente sobre avaliar, mais uma vez? Falou, ontem a gente passou a lista de alunos que faltava para responder o avaliar. Então a Isa vai fazer uma caçada, ela vai pôr a Marcinha para entrar em contato atrás de todo mundo. A Marcinha faz todo mundo resolver tudo. A Marcinha, professor, se a gente esquece prazo, a gente deixa de lançar alguma nota, alguma coisa, a Marcinha vai em cima da gente certeiramente. Mas, bom, eu só vou reforçar com vocês, mas assim, você já sabe, a Isa tem reforçado essa semana, inclusive conosco, professores, a necessidade de responder. A gente já conversou sobre isso na aula passada também, mas eu vou pular esse recado. Meu único recado seria também a atividade que eu acabei de falar. Bom, vamos para o que interessa, vamos dar sequência para o nosso conteúdo, que a gente vai conversar sobre processo coletivo envolvendo o direito ambiental. A gente, na aula passada, fez uma comparação, desenhou, fiz meus rabiscos para vocês, sobre como é o processo privado, a lógica do processo a partir do CPC e que dificuldades são encontradas para que esse processo, em moldes privados, em moldes tradicionais, se adeque à tutela de direitos coletivos, e o que nos interessa ainda mais ao direito ambiental. Então a gente fez esse panorama na aula passada. Eu até acho mais divertido porque a gente consegue conversar até de maneira mais solta. Vocês a essa altura do curso de vocês já ou amam ou odeiam o processo. Eu acho que 80% das pessoas odeia, porque muitas vezes é parar para ler aquele monte de lei, quem tem legitimidade, o que é isso, o que é aquilo, conceitos às vezes difíceis de serem entendidos. A aula de hoje, ela infelizmente traz um pouco mais dessas questões. Quem parar para ver os slides vai ver que tem basicamente artigos, que eu vou ressaltar para vocês o que é mais importante. A aula passada, por ser mais solta e a gente conseguir mostrar mais a dinâmica e entender esse raciocínio de fundo é o que nos interessa, é um pouco mais leve até. A aula de hoje não vai ser longa, vai ser curtinha, só que ela vai ser, espero que não, mas mais enfadonha, um pouquinho mais arrastada, mais chata, porque a gente tem que parar para ler os artigos, mais entendendo a correlação deles com a defesa do meio ambiente no processo judicial civil. Hoje a gente encerra esse assunto. Próxima aula a gente começa a falar de crimes ambientais, em que também gastaremos 2 encontros para conversar com bastante calma e tentar deixar tudo o mais tranquilo possível para que vocês compreendam. Então, pessoal, deixa eu jogar minha tela para vocês, me organizar aqui bonitinhos. Tá, deixa eu fechar o meu aba que eu usei para entrar aqui, deixa eu fechar essas coisas. E estamos aqui, lembrando, unidade 4, o tópico do material de vocês é tutela civil ambiental, que eu dei um nome um pouquinho diferente para abranger melhor os assuntos sobre os quais nós estamos conversando. Pessoal, recapitulando de maneira muito breve, mas é só porque eu vou precisar dessa estrutura agora também, a gente na aula passada falou sobre as fases do processo. Vamos falar hoje, a partir daquela mesma lógica, de uma fase pré-processual,
processo de conhecimento. Aqui que nós falamos ou se eu já tenho o título executivo de execução, para a gente usar a mesma estrutura, pelo menos a mesma lógica do nosso encontro passado. Aqui o processo de conhecimento a gente dividiu ele em fase postulatória, depois nós falamos em fase eu vou colocar apenas até a fase decisória. Hoje, pessoal, a gente vai percorrer esse mesmo caminho, mas em vez de usar a dinâmica da aula passada, que era mostrar o processo privado e indicar a partir da estrutura dele quais pontos não convergem com o processo coletivo, hoje a gente vai fazer diferente, porque nós vamos fazer essa mesma caminhada, mas agora apresentando quais soluções foram dadas especificamente para o processo coletivo, para que ele funcione de maneira a, no escopo do processo, a partir dessas balizas, dessa arquitetura do processo judicial, eu chegar à defesa do meio ambiente. Bom, a gente começa nossos slides, lembrando que nós já falamos o que é microsistema de processo coletivo, que é o conjunto de leis que nos ajuda a conceber esse modelo de processo coletivo. São leis que se somam para atingir esse intento. Falamos sobre a diferença de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, que são três espécies de um gênero maior, que são direitos transindividuais, que também podem ser chamados de direitos coletivos em sentido amplo. E a gente começa a falar hoje especificamente da ação civil pública em matéria ambiental. Então, saibam que nós temos uma lei que rege, percebam que é uma lei relativamente antiga, pré-constituição, mas que rege justamente a ação civil pública. E notem aqui o próprio início da lei da ação civil pública. Aqui na própria ementa dela já está. Disciplina ação civil pública de responsabilidade por danos causados, percebam o primeiro ponto, ao meio ambiente. E também há outros interesses e direitos coletivos em sentido amplo. Essa emenda é reforçada justamente no artigo 1º, inciso 1º da lei, que fala para a gente justamente que essa lei busca a responsabilização por danos de qualquer natureza causados ao meio ambiente. Mas percebam que também já aqui nós temos uma ressalva. Sem prejuízo da ação popular, que é uma amiga de vocês desde o primeiro ano de faculdade, que vocês estudaram em Direito Constitucional, eu também tenho a possibilidade de me valer de uma ação civil pública para defender o meio ambiente. E essa lei da ação civil pública, a Lei 7347 de 85, ela vai ser a primeira lei, percebam que ela já é uma senhora um pouquinho mais velha do que eu, muito jovem inclusive, mas em termos de legislação de direito coletivo, não é a da lei mais recente, embora a lei da ação popular seja de 64, salvo engano, mas enfim, ela vai ser a primeira lei que vai, no direito brasileiro, se preocupar em dar ares coletivos ao processo e, portanto, permitir que esse processo seja capaz de defender o nosso também já amigo desse semestre, o meio ambiente. Como ela vai fazer isso? Bom, a partir de alguns institutos, a partir de alguns mecanismos, e o primeiro deles, pessoal, é o inquérito civil.
O artigo 8º da lei fala para a gente que o Ministério Público pode instaurar e presidir um inquérito civil e também tem poder de requisitar informações. Não se esqueçam que requisitar é diferente de requerer. Poder de requisição é uma coisa conferida apenas a pouquíssimas instituições no Brasil, porque é um poder muito forte, muito intenso, porque com a requisição você não permite que a parte requisitada não obedeça. Se eu requeiro algo a alguém, a pessoa pode, se eu requeiro, eu estou pedindo. A pessoa pode me falar sim, a pessoa pode falar não, a pessoa pode me enrolar. Tanto faz. Agora, quando a gente está diante de uma requisição, inclusive a requisição prevista na Lei da Ação Civil Pública, eu estou falando que a parte requisitada, a pessoa, a instituição requisitada, tem o dever de cumprir. Professor, se não cumprir, o que acontece? Caracteriza crime. Você pode ir preso se o Ministério Público te requisitar uma informação e você não cumprir. Tá? Então, a requisição não permite negativa da pessoa que é alvo, que é a quem é direcionada a ordem. Então, requisição é uma ordem, um requerimento é apenas um pedido. Notem que o Ministério Público pode requisitar informações para instruir, para examinar, para apurar, melhor dizendo, a melhor palavra, para investigar algum ato ilícito contra o meio ambiente. Então, vocês já conhecem outro amigo antigo de vocês, possivelmente desde o 2º ano de faculdade, que é o inquérito policial. O que é o inquérito policial? É um procedimento administrativo conduzido pela autoridade policial. Autoridade policial, que é o delegado de polícia judiciária, seja a polícia civil, seja a polícia federal. Esse inquérito tem um objetivo: apurar a prática de algum crime. E esse inquérito, ao final, após sua conclusão, ele vai ser relatado pelo delegado de polícia e encaminhado para o Ministério Público para que, isso no caso, evidentemente, de ação penal pública, para que o Ministério Público adote alguma providência, seja a providência oferecer denúncia, arquivar ou requerer, requisitar, é a palavra certa, ou requisitar diligências. Perceba que quando o Ministério Público, em um inquérito policial, ele quer que o delegado investigue mais, ele ordena, ele requisita que a autoridade policial dê cumprimento a essas diligências para apurar crimes. O que a Lei da Ação Civil Pública faz é conceber uma coisa um pouco parecida, mas diferente, do inquérito policial, que é o inquérito civil. Primeira coisa importante, o inquérito civil, ele, claro, não tem o objetivo de apurar crimes. Então, antes de eu me preocupar até com o processo, eu preciso me preocupar com um instrumento de investigação. Inquérito civil. Vocês também podem ver em abreviações como IC ou ICP, de inquérito civil público. Hoje está padronizado, todos os ministérios públicos chamam apenas de IC, salvo engano. Então, para eu saber o que está acontecendo, para eu começar a compreender se houve ou não um ilícito, a lei já me diz, olha, existe um instrumento, existe uma forma, um procedimento investigativo que vai ser chamado de inquérito civil para apurar a ocorrência ou não de um ilícito. Ele apura, ele investiga um ilícito civil, pessoal, não crimes. Pode vir a ser que no transcurso do inquérito civil se descubra que não houve apenas um ilícito ambiental civil, mas também um crime.
Só que isso normalmente, sem problema nenhum, regularmente, vai dar lastro a uma ação penal, vai ensejar, vai instruir uma ação penal. Só que não é esse o objetivo principal do inquérito civil. Ele vai apurar ilícito cível a um coletivo em sentido amplo. Esse inquérito civil, além disso, ele não é presidido, ele não é conduzido por um delegado de polícia. Tampouco existe alguma instituição parecida com a polícia judiciária para conduzir, para tocar, para fazer o procedimento andar. O procedimento ele é presidido e instaurado com exclusividade pelo Ministério Público. Então, quem instaura, quem conduz, quem expede ofício, quem ouve pessoas, quem vai atrás é o Ministério Público. Não existe uma figura parecida com um delegado de polícia, por exemplo. Então, a lei nos diz que existe esse inquérito para apurar ilícitos contra interesses, direitos coletivos, incluindo, portanto, o dano ambiental. Então, vocês precisam saber que, da mesma forma que o inquérito policial, que é um velho conhecido de vocês, investigar crimes, eu também tenho um inquérito específico para investigar danos ao meio ambiente, que é o inquérito civil. Mas percebam aqui, isso é importante, hoje se reconhece apenas ao Ministério Público a atribuição, a competência para conduzir esse procedimento especificamente. A Defensoria Pública, por exemplo, ela também é uma instituição que pode realizar algumas intervenções, algumas investigações em matéria coletiva. Só que o poder de requisição mais amplo só é dado ao Ministério Público. As defensorias públicas apenas podem requisitar informações de órgãos públicos. O Ministério Público ele pode requisitar informações de particulares ou também de instituições públicas. É apenas um parêntese para que vocês saibam e se lembrem que inquérito civil vocês sempre vão associar à instituição Ministério Público. E percebam que o Ministério Público não apenas está preocupado em investigar crimes e promover a ação penal pública. O Ministério Público, ele historicamente foi essa instituição, inclusive no Brasil. No entanto, especialmente a partir da Constituição de 88, a gente fala que ela trouxe novos contornos constitucionais ao Ministério Público e também trouxe com muita importância, com muito peso, essa função, esse poder-dever de realizar a defesa, a tutela de interesses coletivos. Então, o Ministério Público, seja ele estadual, seja ele federal, pessoal, ele geralmente é dividido em dois grandes grupos. Um grupo que vai efetivamente realizar as funções criminais do Ministério Público, que vai realizar a ação penal pública e levá-la adiante, etc. E também outro grupo que vai ser destacado para atuar, que vai atuar especificamente com tutela coletiva. Eu, por exemplo, sou servidor do Ministério Público Federal. Eu faço as duas coisas desde 2014, quando eu entrei lá. Mas o mais divertido de tudo é trabalhar com tutela coletiva, trabalhar com direito ambiental. Então, para que vocês saibam, até no Ministério Público a gente divide essas áreas de atuação em grupos temáticos. Então, existe a área criminal, que é um grupo temático específico. Existe uma outra área que é a área de combate à corrupção, que são os crimes contra a administração pública e também ações de propriedade administrativa. Existem depois áreas como a que eu trabalho, por exemplo, que é meio ambiente e povos tradicionais. Então, esses dois grandes grupos, eles são subdivididos, mas sempre
olhando para essas funções do Ministério Público. Por isso que falar em defesa processual e extraprocessual de direitos coletivos tem muito a ver com a função do Ministério Público. Mas aproveitando também, e já até antecipando o próximo slide, na verdade o outro ainda, o seguinte, essa função, ela hoje não é exclusiva. A tutela coletiva não é algo exclusivo do Ministério Público. As defensorias públicas têm ganhado muito espaço também na tutela coletiva de direitos. As defensorias públicas surgem como instituições vocacionadas de maneira muito limitada à defesa em juízo das pessoas pobres, dos hipossuficientes. Só que, à medida que a instituição foi ganhando estrutura, foi ganhando corpo, foi se especializando e notando que a defesa dos hipossuficientes não se limita a uma tutela processual individual, ela começou a ter o reconhecimento de atribuições muito importantes de tutela coletiva. Inclusive, muitas ações coletivas hoje são movidas pela Defensoria Pública, pelas defensorias públicas, a da União e a dos estados. Então, quando a gente pensa em instituições no Brasil que vão cuidar de interesses coletivos, a gente vai pensar no Ministério Público e na Defensoria Pública, embora também existam outras possibilidades. Só que a gente, quando pensar em inquérito civil, vai pensar apenas no MP. Só uma curiosidade, se vocês pararem para entrar no site da DPU, da Defensoria Pública da União, é bem legal a divisão que eles fazem. Então, eles têm áreas temáticas separadas. Faz tempo que eu não entro aqui. Eu achei que ia estar fácil, um botãozinho bem didático e fácil aqui. A última vez que eu vi estava. Então, eles têm aqui também na própria interface com o cidadão, com quem pesquisa no site deles, já dizendo, olha, você quer estar preocupado com o meio ambiente, é uma questão que envolve povos tradicionais, é uma questão que envolve o direito do consumidor. Então, eles mesmos, até o site, que é a primeira forma com que você entra em contato com uma instituição, já destacam isso. O próprio Ministério Público, eu vou falar dos federais porque fica mais fácil. Eles também, se você for ver, atuação temática do Ministério Público Federal. Crime, primeira Câmara, tutela coletiva, quarta, meio ambiente e patrimônio cultural, sexta, povos tradicionais, quinta, combate à corrupção, mas perceba que você tem 7 câmaras, 4-3 para criminal e para tutela coletiva. Então, saibam que essas instituições hoje, eu estou citando a MPF e DPU, mas MPS e DPS também, Defensorias Públicas Estaduais, Ministério Público Estaduais, fazem a mesmíssima coisa, tá, pessoal? A diferença é que uns em âmbito federal e outros no estadual. Mas tenham isso em mente, essas duas instituições tem essas atribuições hoje. E eu reforço para vocês que a Defensoria tem, porque é algo muito recente, que tem marcado muito a feição institucional das defensorias públicas. É algo assim de 2-3 anos para cá. E eles têm lutado muito para conseguir esse espaço. Mas, na fase pré-processual, o inquérito civil, hoje se entende que ele é apenas passível de utilização pelo Ministério Público. No entanto, ainda nessa fase pré-processual, nós podemos ter algumas situações que não vão nos levar para o processo de conhecimento. Alguns de vocês aqui tiveram a disciplina de modelo multiportas comigo, em que a gente conversava sobre as formas adequadas de solução de conflitos. E se vocês estiveram comigo ou tiveram com a Jane, tanto faz, mas acho que todo mundo teve essa disciplina, o objetivo maior dela é fazer com que vocês criem a consciência de que todos os operadores e operadoras do direito criem a consciência de que a ação judicial não é a melhor solução.
muitas vezes é a pior solução. E em razão disso, existem instrumentos que a lei garante para que nós cheguemos a soluções consensuais. A mesma coisa, pessoal, se faz presente nos interesses coletivos também. Então, se eu tenho a possibilidade da mediação, da conciliação, da transação, das maneiras de solução consensual para os conflitos privados, quem teve aula comigo, eu sempre citei muitos exemplos de direito de família ou de vizinhança, nós também temos mecanismos próprios na tutela coletiva. Nós temos dois mecanismos que são muito importantes, que também um deles está previsto expressamente na Lei da Ação Civil Pública, que é um cara chamado... Deixa eu fazer aqui um... Solução consensual em matéria de meio ambiente. Nós temos um cara chamado TAC. Ou termo de ajustamento de conduta. Esse cara, pessoal, esse é o nosso próximo slide. Ele está previsto no artigo 5º da lei e diz que, parágrafo 6º, que os órgãos públicos legitimados, ou seja, as instituições públicas que podem propor uma ação civil pública, a gente vai ver na sequência quais são, poderão tomar dos interessados um compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais. Aqui à direita, depois leiam, eu coloquei para vocês um trecho de doutrina que reforça que a judicialização, em regra, não é interessante para a defesa de qualquer interesse que seja. Em matéria ambiental, é possível que, imaginem que, por exemplo, o próprio Ministério Público, ou o IMASU, ou o IBAMA detecta que existe um indivíduo que realizou um ilícito ambiental, um indivíduo que, por exemplo, suprimiu a área de reserva legal de maneira indevida, ele ficou abaixo do percentual que ele poderia, ou que esse indivíduo construiu em área de APP, construiu na beira de um rio, não poderia. Existe a possibilidade desse órgão público propor um acordo para a pessoa que realizou esse ilícito ambiental e falar: olha, é o seguinte, você, indivíduo, você praticou um ato ilícito ambientalmente. Você está sujeito à responsabilização por isso. Responsabilização que nós já vimos. Em vez de eu ajuizar uma ação contra você e você precisar contratar advogado e a gente ficar anos brigando, que tal se você assumir o compromisso de em 4 anos, 5 anos, você demolir essa construção que você erigiu na APP e também realizar o reflorestamento dessa área? Pode ser? Pode ser. Vamos assinar um acordo? Vamos assinar um acordo. Pronto, resolvido. Uma ação civil pública a menos no mundo, porque isso foi objeto de um termo de ajustamento de conduta. Ah, professor, mas e se houver o descumprimento desse acordo? Ó, ele tem eficácia de título executivo, ou seja, se a parte descumpre, você vai direto para o juiz e executa. Fala: olha, seu juiz, eu tenho um TAC aqui que foi descumprido, vim aqui para executar. Use a sua força do Estado, use as medidas coercitivas de cobrança, as treintes, multa, bloqueio de valores em conta, para fazer com que essa pessoa cumpra as obrigações dela. Então, também, tudo que vocês já ouviram falar sobre solução consensual também é muito adequado para conflitos ambientais, para conflitos coletivos. Só que nos conflitos coletivos, nós vamos ter esse mecanismo específico de realização de um acordo,
em sentidos mais amplos. E esse acordo eu posso fazer antes de ajuizar uma ação civil pública, depois de ajuizar uma ação civil pública, tanto faz. Só que o acordo ele vai gerar um termo específico, como se o termo de acordo, que todo mundo já deve ter visto alguma vez, talvez nos juizados especiais, quando é feita a conciliação, quando é feito o acordo, tem todo um terminho dizendo quais são as obrigações, quem se obriga ao quê, qual é o prazo. Esse detalhamento todo, ele vai ser formalizado em um TAC. Mas notem que a lei diz que qualquer órgão público pode fazer, não apenas o Ministério Público. Ou seja, a Defensoria Pública pode fazer, o IBAMA pode fazer, o governo do Estado pode fazer. Eu já vou falar mais um pouquinho sobre quem tem legitimidade. E para também facilitar essas soluções extraprocessuais ou pré-processuais dos conflitos coletivos, o Ministério Público, e aqui eu vou falar especificamente do Ministério Público, porque foi a primeira instituição que fez essa previsão, ele inventou um instrumento chamado recomendação. O que é essa recomendação? Nada mais é do que esse instrumento que, em matérias coletivas, dá um susto na pessoa. Em vez de você ajuizar a ação civil pública, você percebe que o indivíduo praticou um ilícito ambiental. Você, Ministério Público, por exemplo, faz uma recomendação e indica para ele: olha, seu fulano, você praticou um ilícito ambiental, você está praticando um ilícito ambiental. Eu estou recomendando que você faça isso, ou deixe de fazer isso. Se você não fizer, eu vou ajuizar uma ação contra você. É basicamente isso. E aí você dá o prazo de 10 dias para a pessoa dizer se vai cumprir, se não vai cumprir. Enfim, é uma maneira de pressionar o indivíduo a que ele adote alguma providência de reparação do dano, de mitigação, de diminuição do dano, pelo menos, ou que isso ainda, a depender do andar das comunicações que passam a ser feitas, porque o Ministério Público encaminha uma recomendação para o indivíduo responde, diz, olha, eu tenho interesse em atender a recomendação, mas esse prazo está muito apertado para mim, isso pode desaguar, isso pode culminar num TAC também. Mas existe esse outro instrumento, se vocês ouvirem falar de um negócio chamado recomendação, muito possivelmente não. É a situação em que um promotor de justiça ou um procurador da República encaminhou uma documentação para alguém, talvez para um futuro cliente de vocês, dizendo que ele faça isso e aquilo. Só que o Ministério Público não é poder judiciário. As coisas que o Ministério Público recomenda não são obrigatórias. Percebam o nome, é uma recomendação. Que, se não atendida, pode vir a ser objeto de uma ação judicial. Deixa eu até ver agora, eu nem pensei em fazer isso na aula, mas deixa eu ver se eu acho uma recomendação que eu fiz há não muito tempo atrás. Esse aqui é de... Essa aqui não é propriamente ambiental, pessoal, mas é uma recomendação do Ministério Público Federal. Ó, a estrutura dela, ela é endereçada a alguém, no caso é o presidente da AGESUL, isso aqui foi em 2019, e aí o Ministério Público Federal diz justamente os dispositivos da Constituição que embasam esse instrumento, cita especificamente a lei da ação civil pública e começa a falar
Olha, considerando isso, considerando aquilo, ó, considerando que existem algumas irregularidades, considerando que existem pontes que podem cair no estado de Mato Grosso do Sul, porque existem alguns laudos de engenharia que indicam isso, considerando que existe um relatório que indica ponte tal, ponte tal, ponte tal, ponte tal, que tem risco, que tem alguma danificação, considerando que o eventual colapso pode trazer danos irreparáveis, o Ministério Público recomenda ao agente público que faça A, que faça B. E aí você assina um prazo para que a pessoa que recebe a recomendação, seja um agente público, seja um privado, diga se que vai responder ou não. Se você demonstra tudo isso e diz, olha, você tem responsabilidade, e mesmo assim a pessoa privada ou a pessoa pública deixa de agir, isso pode eventualmente ser convertido, levar até uma ação civil pública. Mas existe, então, o TAC para essa solução consensual, e eu vou colocar aqui a recomendação como esse instrumento que pode vir a dar início a um diálogo entre o Ministério Público e a pessoa ser responsabilizada. Lembrando que o TAC, ele pode ser, deixa eu ver se cabe aqui. Qualquer órgão público pode celebrar o TAC. Ali em cima eu coloquei exclusividade do Ministério Público para inquérito civil, e aqui nós temos duas figuras. Não consegui fazer aqui, deixa eu... para vocês. Então, a gente falou até agora desses elementos que envolvem a defesa de direitos coletivos, do direito ambiental, mas que estão até antes do processo judicial. E quando eu vou ajuizar o processo judicial, quando imaginem que eu tenho uma situação em que eu descobri, em que eu sou, por exemplo, o IBAMA, ou eu sou o IMASU, ou eu sou o município de Campo Grande, e eu descobri que existe que o indivíduo tal realizou um dano ambiental. O que eu posso fazer se eu até tentei a solução consensual, mas a gente não chegou a um acordo, a pessoa se mostrou relutante, não quis fazer, ou fez, está descumprindo, ou está enrolando. Eu vou agora, enfim, ajuizar uma ação civil pública. Só que aí entra a primeira questão, porque na aula passada a gente conversou bastante sobre o fato de, aqui na fase postulatória, e que tem a ver com em que se inserem as condições da ação, haver uma coisa chamada legitimidade ativa, que precisava ser repensada para o processo coletivo. E a lei da ação civil pública traz uma solução para essa questão. Ela traz uma maneira de tornar mais ampla a legitimidade ativa na ação civil pública. Então, se eu sou Ministério Público, Defensoria Pública, se eu sou alguma entidade da administração direta, União, Estados, DF, municípios, se eu sou alguma entidade da administração pública indireta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, ou se eu for um particular, mas um particular que está constituído em uma associação, uma entidade
a particular coletiva, portanto, que tem vida, que está constituída há pelo menos um ano e inclui entre as suas funções sociais a defesa de algum bem ou interesse coletivo, em qualquer uma dessas situações, eu estou falando de indivíduos que têm legitimidade ativa para propor uma ação civil pública. Então, na sequência, a gente tem essa tabelinha que eu trouxe para vocês e que eu tentei dividir em 4 grupos, que até poderiam ser 3, porque aqui todo mundo é administração pública, mas eu dividi em 4 grupos que deixa mais didático o rol de legitimados ativos previsto na lei da ação civil pública. Então, eu tenho, como eu falei, Ministério Público e Defensoria Pública, eles podem ajuizar a ação civil pública. Também tenho administração direta e administração pública indireta. E também, não apenas as instituições públicas, a toda essa galera aqui, está reservada a legitimidade ativa na ação civil pública. Os particulares também podem. Então, se nós instituirmos hoje, no fim da aula, a nossa associação da turma de Direito Ambiental Noturno 2021.2, nós teremos condições de ajuizar uma ação civil pública, desde que nós tenhamos, para a defesa do meio ambiente, incluída na nossa sociedade, nas nossas finalidades institucionais, a defesa do meio ambiente, para a gente mover uma ação civil pública. E, em regra, é preciso que nós tenhamos pelo menos um ano de Constituição. Só que a própria lei, quando ela diz isso, ela estabelece o requisito temporal, ela também diz que ele pode ser afastado. Então, ele é um requisito que, em regra, deve ser observado, não obstante, é possível que ele seja desconsiderado, caso a dimensão ou característica do dano ou ainda a relevância do bem jurídico protegido justifiquem. Então, imagine que eu ajuizei uma ação civil pública e eu estou tutelando um bem, um interesse com repercussão muito elevada. E o juiz olha para a nossa associação, que foi criada hoje. E o juiz olha e fala, olha, é legal a ação civil pública, o objeto dela realmente tem corpo, tem estrutura, tem relevância. No entanto, eu vou julgar inébita a sua inicial, ou eu vou numa fase posterior julgar extinto o processo sem resolução do mérito, porque você não tem legitimidade ativa, porque você não tem um ano de constituição. Esse rigor, ele não se faz presente. É possível, ou ele pode não se fazer presente. É possível que o juiz diga, olha, realmente, vocês têm menos de um ano de Constituição, só que o objeto da ação civil pública, ele tem peso. Então, a depender das características, dimensões do dano ou do objeto ou do bem jurídico protegido, esse requisito de pré-constituição pode ser afastado. Então, nós temos uma legitimidade ativa ampla, que inclusive abarca particulares. Os particulares, apenas eles, estão sujeitos a 2 requisitos. Desses 2 requisitos, um deles pode ser flexibilizado pelo juiz da causa. Ou seja, mesmo que você seja uma associação com menos de um ano de vida, você pode ter a sua ação civil pública processada, você na condição de legitimado ativo. Aqui embaixo, eu coloquei para vocês um nome que ele é estranho, mas não é tão estranho. Pessoal, essas são 3 características dessa legitimidade ativa. Legitimidade ativa está aqui. A gente acabou de falar que vão ter legitimidade ativa no Ministério Público, Defensoria Pública, a administração pública direta e indireta e a associação, desde que a associação obedeça aos requisitos legais. E a gente vai falar que essa legitimidade ativa, ela é extraordinária.
Por que ela é extraordinária? Porque é uma simples decorrência de tudo que a gente está falando aqui. A legitimidade processual ordinária é aquela em que há uma correlação perfeita entre o titular do direito e a pessoa que ajuiza a ação. Então, se eu ajuizo uma ação contra a pessoa que bateu no meu carro, eu estou pleiteando em juízo a defesa de um direito meu. Então, eu sou titular do direito e eu sou legitimado ativo. Essa legitimidade ordinária, ela é a regra no processo civil. No entanto, existem algumas situações excepcionais, extraordinárias, em que eu permito que uma pessoa que não é a titular do direito pleiteie em juízo esse direito. O Ministério Público é titular desses direitos que ele invoca e defende em juízo? Não. A administração pública é? Não. A associação é? Não. São todas pessoas que estão atuando em juízo para tutelar interesses coletivos. Então, como eu não tenho essa correlação, como não são idênticas, não é idêntico o titular do direito com a pessoa com legitimidade, eu vou chamar de legitimação extraordinária, apenas por isso. Ela também é concorrente porque essa legitimação extraordinária, ela não é dada a apenas uma pessoa, não é apenas o Ministério Público, não é apenas, posso colocar IDF aqui, que é para CTP, não é apenas a administração pública que tem essa legitimidade, são todos esses entes. É toda essa galera prevista na lei. É todo o rol indicado na lei da ação civil pública. Por isso, concorrente. Não há exclusividade. Há concorrência entre várias entidades. Todas essas que a gente está conversando aqui. E, por fim, o pior nome de todos é a disjuntiva. Disjuntiva, pessoal. Porque a lei da ação civil pública criou um mini caos quando ela disse que toda essa galera aqui pode ajuizar a CP. São vários legitimados, percebam. Só de eu colocar a administração pública direta e indireta, eu já coloquei todos os municípios do Brasil, todos os governos de estado do Brasil, inclusive todas as entidades da administração indireta de cada uma dessas pessoas da administração direta. Então, é muita gente com legitimidade. Qualquer associação no Brasil constituída há mais de um ano, com interesse de tutelar direito coletivo, é muita gente. Acontece que, para tentar dar um mínimo de logicidade para isso, a lei da ação civil pública, a dinâmica da legitimidade ativa, que é construída não só pela lei, mas muito pela jurisprudência e pela doutrina, ela diz que esses legitimados não são obrigados a atuar de maneira conjunta ou perfilhar os mesmos entendimentos. Então, cada um desses legitimados tem independência para ajuizar a sua ação civil pública. Pode ser que esses legitimados, inclusive, ajuizem ações civis públicas com o mesmo objeto, mas cada um pedindo uma coisa, pedindo de maneira diferente. Isso é possível? Sim, isso é possível. Isso pode gerar situações muito complicadas de se resolver na prática, mas elas, ao fim, acabam sendo solucionadas. Mas eu quero que vocês tenham em mente que essa palavra esquisita que a doutrina e a jurisprudência utilizam é só para ser um antônimo de conjuntiva ou de convergente. Eu não preciso que todos os legitimados atuem em conjunto. Eles podem atuar de maneira
de separada, divergente, disjuntiva. Então, eu possibilito um amplíssimo rol de legitimados e eu dou independência para que cada um atue como achar por bem em juízo na sua ação civil pública. Portanto, a atuação deles é disjuntiva como antônimo de convergente ou conjuntiva. Então, essas três características, elas demonstram essa dinâmica. Eu tenho legitimados ativos, que são instituições públicas ou particulares, que vão tutelar direitos que não são seus. Eu tenho várias possibilidades, vários atores coletivos, vários potenciais autores da ação civil pública, e eles não estão subordinados uns aos outros, eles não precisam atuar em conjunto, eles atuam com independência nessa dinâmica da legitimidade ativa da ação civil pública. Então, esses três nomes feios apenas dizem isso. Só que se você, por algum acaso na sua vida, pensa em fazer prova para o Ministério Público, ou hoje para as defensorias públicas, ou por alguma razão pensa em se especializar em tutela coletiva, você vai ver muito essa combinação de três palavras. Então, quando vocês verem essa combinação de três palavras, não se assustem, tá? Apenas elas definem, é estranho, mas é fácil de entender. Apenas decorre de como é feita essa divisão, essa dinâmica da legitimidade ativa nas ações coletivas. Pessoal, todo mundo acordado? Tudo bem até aqui? Beleza, professor. Acompanhando. Beleza, valeu, Wagner. Então, superando essa parte da legitimidade ativa, a gente tem um próximo ponto que também tem relação com a fase postulatória. Porque se eu sou um desses legitimados e eu busco ajuizar a minha ação civil pública, eu preciso saber qual é o juízo competente. E aí, pessoal, a lei da ação civil pública criou uma aberração jurídica, porque ela é a técnica, mas é fácil de entender. A gente tem a situação que a lei diz no artigo 2º que tem competência para propor essa ação o juízo do local do dano. Então, se eu tenho um dano que aconteceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, quem tem competência? A Justiça, seja federal, seja estadual, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vocês, todo mundo aqui está cansado de saber que a competência territorial é um critério, a territorialidade é um critério para definição de competência relativa. Competência relativa, que vocês também sabem, é aquela competência que o juiz não pode conhecer de ofício e que ela se prorroga. Ou seja, se a regra de competência relativa for desrespeitada, o que acontece? Nada. Nada. Tá tudo certo. Competência foi prorrogada, competência se aperfeiçoou na relativa. A absoluta, vocês também já sabem que o juiz pode conhecer de ofício, e se uma regra de competência absoluta é desrespeitada, o que acontece? O processo todo é nulo. Apaga isso aí tudo, joga no lixo e começa de novo. Porque o processo é nulo. Ele foi apreciado, julgado por um juiz que não tinha competência absoluta para decidir, processar e julgar aquela matéria. Então, uma coisa é competência relativa, e ela, em geral, vai ser a competência fixada pelo território, e outra coisa é a competência absoluta. A competência absoluta, ela pode ser fixada em razão da matéria, ela pode ser fixada em razão da pessoa, e ela também pode ser fixada no critério de competência funcional. Então, o que a Lei da Ação Civil Pública fez? Ela utiliza o critério territorial, mas diz que o critério territorial vai acarretar uma competência funcional. O critério territorial é de competência relativa.
O critério funcional é de competência absoluta. Então, é uma cagada que fizeram na lei. O que a doutrina diz? Que, na verdade, a lei quis dizer apenas que se trata de uma competência territorial absoluta. Pessoal, quem quiser anotar isso com bastante carinho, esse é o único momento em todo o direito brasileiro, pelo menos no direito a não ser trabalhista e essas coisas específicas, em que você tem uma competência territorial absoluta na tutela coletiva. A gente tem a única situação de o critério territorial sendo utilizado para dar uma competência absoluta para alguma situação. Então, feito esse parêntese, a lei apenas quis dizer muito mal, mas quis dizer isso, que na verdade é competente o foro do local do dano e que essa competência territorial, na verdade, é absoluta. Portanto, se eu não respeitar o foro do local do dano, eu estarei diante de um juiz absolutamente incompetente. E, portanto, a consequência de desrespeitar essa regra de competência é a nulidade do processo. E, fazendo a junção da ação civil pública, a disposição que ela traz com o CDC, lembrando que nós sempre estamos falando de um microsistema de processo coletivo, nós percebemos que se eu tenho um dano nacional ou regional, ou seja, um dano que abrange vários estados, ou um dano que abrange várias cidades dentro do mesmo estado, eu não posso ter o processamento em comarcas do interior, ou subseção judiciária do interior. A lei me diz que eu preciso levar para a capital do estado ou para o DF todo e qualquer dano nacional ou regional. Ou seja, se eu tenho um dano que aconteceu em Coxim, e esse dano está limitado a Coxim, à subseção judiciária de Coxim ou à comarca de Coxim, a justiça de lá vai processar e julgar essa ação civil pública. Agora, se eu tenho um dano que se inicia em Coxim, mas ele talvez extrapole para outros municípios da região norte do estado, ou mesmo para outros estados, Mato Grosso, Goiás, eu não posso ter essa ação civil pública processada e julgada pelo juízo de Coxim. Eu preciso levar agora para o foro da capital. Nesse, eu tenho, por exemplo, um dano que vai abranger Mato Grosso do Sul e Goiás. E eu só posso ajuizar a ACP em uma das capitais dos estados, só em Cuiabá, Campo Grande e Goiânia. E o juiz que primeiro conhecer fica prevento. Não tem um super juiz acima de todos eles. Mas o que a lei não deixa fazer é limitar essa ação civil pública que envolve um dano nacional ou regional ao interior. A lei me obriga a levar para a capital, seja do estado ou seja do DF. Então, não posso processar no interior danos nacionais ou regionais. No mais, nós ficamos com a regra lá do artigo 2º da Lei da Ação Civil Pública, em que nós vamos ficar presos ao local do dano. E pronto, local do dano. Mas se vocês forem, eu sei que eu peço desculpas para quem chegou depois, eu comecei a aula hoje falando, puta, hoje a aula não é tão divertida, a gente tem que parar, é uma aula que é muito aula de processo, que uns amam, outros odeiam. Mas se você já está cansado na sexta-feira à noite, de saco cheio, você quer assimilar apenas uma coisa desse slide, pense que em ação civil pública, o foro competente é o do local do dano. Porque você já abarca com essa ideia o artigo 2º da Lei da Ação Civil Pública e o 93.1
do CDC. O 93.2, ele já é uma sutileza, ele já é um a mais, ele já é um detalhe a mais. Mas você quer saber o grosso apenas, só o básico do básico, fora do local do dano, que vai ter competência absoluta. Tudo certo, pessoal? É bastante coisa, professor. Eu vou Competência até... do juiz local, competência do foro federal, e se for envolver mais de um estado, o primeiro fica prevento para os demais. A capital. É isso. Tá craque já, Wagner. Bom, beleza. Tá craque, tá craque. Pessoal, tá aproveitando o momento. O que acontece? Isso aqui é um conteúdo que é importante vocês terem contato, vocês aprenderem. Mas, professor, eu estou no fim do curso, eu estou estudando para a OAB, eu quero fazer concurso e eu estou muito corrido, a vida até é difícil, eu sei. Eu só consigo estudar algumas disciplinas mais específicas. Eu vou gastar todos os meus neurônios tentando assimilar, decorar, entender como se dá competência em ações coletivas, ou eu vou estudar a competência geral, a básica lá do CPC. Vai estudar do CPC, vai ser feliz lá com o CPC. Isso aqui, pessoal, é algo que vai, como eu disse para vocês, é algo que nem está ao certo na ementa de vocês, é algo que eu trouxe como um adicional, que eu trouxe aprofundando bastante o material de vocês. Isso aqui é algo, se você já está com uma base legal em várias disciplinas, isso aqui é um complemento. Mas, professor, mas eu não estou com base legal. Você sabe, você também estava na faculdade até esses dias, nem tanto, mas sim. A gente não sai da faculdade sabendo tudo de tudo. Mas eu sei perfeitamente. Tem muita coisa que a gente vai aprender só depois de formado. Mas meu intuito aqui com vocês hoje, não se assustem, e não precisa decorar isso hoje, não vá dormir pensando nisso hoje, Wagner, essas regrinhas da competência, é fazer com que vocês, quando depois vocês se depararem com esse tipo de assunto, ou vocês lembrarem que existe uma situação diferente na competência, vocês têm condições de falar, eu já vi isso em algum lugar, isso está no material de direito ambiental, isso aqui eu já vi, eu já ouvi falar disso, o professor Guilherme mencionou uma vez em aula, eu tinha no slide alguma coisa assim, tá? Então, isso aqui, eu estou falando para vocês sobre assuntos que são mais profundos. Então, a gente está falando de processo coletivo em matéria ambiental. É algo bastante específico. Então, eu não espero de vocês que vocês saibam isso aqui tudo de cor, tá? Não espero que vocês saiam da aula sabendo absolutamente tudo que eu estou falando aqui. É claro que saber o que é esse processo coletivo, saber por que o direito ambiental não pode ser tutelado por meio do processo privado, vocês é lógico do assunto, assim, uma decorrência também muito simples. Mas esses pormenores aqui, que são chatos, eu sei que são chatos, eu não espero que vocês saibam. E também, consequentemente, eu não cobraria de vocês uma prova presencial para que vocês soubessem de cor isso aqui, tá? Então, assim, fiquem tranquilos. Isso aqui crimes ambientais vai ser a mesma coisa, tá? Alguns de vocês, talvez, por terem mais familiaridade com o direito penal, por gostarem de penal, vão querer saber mais e vão se amarrar e vão gostar muito. Outros vão ficar, poxa, professor, não tá legal, nem aprendi direito, a parte geral de direito penal, preciso revisar agora, que não tá boa, não tem problema nenhum. Com esses últimos temas que a gente está vendo aqui, a minha missão maior é que vocês saibam, entendam a lógica por trás deles, mas em relação a esses detalhezinhos, que vocês tenham material completo para vocês. Que vocês tenham uns slides, professor, que vocês falam, poxa, já vi isso em algum lugar. E se eu pesquisar lá, talvez eu ache o caminho das pedras para isso me auxiliar lá na frente. Então, assim, fiquem tranquilos, tá? Eu sei que eu prometo que vai ser indolor o resto da aula, que essas são as partes também com mais detalhes. Depois daqui, a próxima slide já fica até mais rápido e daqui a pouco, tá? Não vou demorar muito, eu libero vocês, tá?
Mas eu quero deixar isso bem ressalvado, deixar isso bem claro para vocês. A gente está vendo aqui uma complementação, um ponto a mais. E eu, às vezes, até na minha fala, quando eu vou indicar algum ponto, eu tento falar de maneira que talvez vocês lembrem do que vocês já estudaram, já viram. Então, falar sobre competência, talvez falar da relativa com alguns detalhes, para que vocês revejam isso, revisitem a mente de vocês. Talvez quando vem esses pontos também. Mas também, por favor, pessoal, a sala sempre de todos nós, qualquer coisa que vocês quiserem sugerir, ou professor, isso aí eu acho que não precisava ser tão assim. Próxima vez que você for dar disciplina, corta para menos pessoas sofrerem. Vamos fazer diferente, talvez uma coisa mais revisada. Eu já falei para vocês, por exemplo, que eu dou essa mesma disciplina também para o pessoal do começo do curso. Só que assim, eu nem consigo conversar com eles sobre esse slide, por exemplo. Eu tenho que parar, desenhar tudinho, o que é competência, por que existe, por qual é o termo competência, que são alunos que ainda associam competência à questão de capacidade, né? Quando a gente começa a faculdade, a gente nem sabe. Eu demorei um tempão para na minha cabeça, a competência, que chamar alguém de incompetente não era chamar alguém de burro, de incapaz. Demorei um tempão para falar, não é competente quem não tem atribuição. Mas eu tento ir dosando isso. Mas feita essa ressalva, eu prometo também que já vai acabar. E que eu estou mais preocupado em vocês entenderem a lógica, que a gente falou bastante no começo da aula de hoje, e também a aula passada toda. É o mais importante que eu quero de vocês, tá? Aqui vocês estão apenas no purgatório, mas será rápido. Pessoal, então a competência, na fase postulatória ainda, a competência tem que observar esses detalhes todos. Mas repito, se você assimilar que a competência é do local do dano e que ela é uma competência territorial absoluta, já está de bom tamanho, eu já estou feliz, isso já vai ajudar você a se virar com vários assuntos, com vários aspectos. E na sequência, a gente tem na outra fase, depois da fase postulatória, a fase instrutória. E pessoal, saibam que isso aqui é muito fácil, isso aqui é bem tranquilo. Nas ações ambientais, eu tenho a inversão do ônus da prova, coisa que nós comentamos na aula passada também. Então, se em uma ação privada e nas ações coletivas de maneira geral, cabe ao autor demonstrar, comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na ação civil pública em matéria ambiental, isso não acontece. Se o Ministério Público ajuiza uma ação civil pública ambiental contra você e diz, olha, o João da Silva tem um imóvel em que foi realizada a supressão ilegal de vegetação nativa, ou que foram mortos espécimes em extinção. Não cabe ao Ministério Público comprovar isso, pessoal. Isso é mais maluco. Uma vez recebida a petição inicial, uma vez estabelecido também o contraditório, o juiz, quando ele vai sanear o processo, ele inverte o ônus da prova. Ele diz, olha, não é o Ministério Público que tem que comprovar que você fez. É você que tem que comprovar que você não fez. Então, você tem essa inversão. O que o autor coletivo alega na sua inicial, ele não precisa comprovar. Na verdade, com base no princípio da precaução, se lembram? In dubio pro natura, quem responde à ação penal é que vai ter que demonstrar que não está errado. Eu que tenho que pagar uma perícia, por exemplo, e isso também é discutido sobre quem tem que pagar, mas, enfim, eu que vou ter que dar um jeito de demonstrar para o juiz que meu imóvel está ok, que eu não fiz isso, que isso não aconteceu. Olha, seu juiz está errado, eu não fui o IBAMA veio aqui semana passada, passou por aqui, eu tenho a vistoria deles aqui, eles não constataram nada, da onde o município está tirando que aconteceu tal coisa aqui?
Mas o ônus probatório, ele vai recair de maneira invertida. Vocês talvez tenham visto isso já em direito do consumidor. Em direito do consumidor, esse é o ponto que às vezes é bastante levantado, que é a inversão do ônus da prova está lá no artigo 6º do CDC para situações consumeristas. Saibam que isso também acontece em matéria ambiental, inclusive por entendimento simulado do STJ. Então, a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental, ou seja, a necessidade do autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ela é invertida para que o réu demonstre que não praticou o ilícito. Basicamente isso, quando a gente olha aqui na etapa instrutória da nossa ação. Eu vou colocar aqui para vocês pequeno. Inversão do ônus da prova. E depois disso nós temos o quê? Nós temos a fase decisória. E nós conversamos na aula passada sobre a coisa... Tudo bonitinho, com cara de meio ambiente, vou colocar uma madeira. Sobre a coisa julgada. A coisa julgada, nós temos dois elementos sobre ela que são muito importantes na ação coletiva, que nós já destacamos também e hoje a gente só vai reforçar indicando os artigos de lei. É a coisa julgada erga omnes, e também vai ser uma coisa julgada segundo evento probationis, porque nosso direito sempre vamos dar um jeito de enfiar latim em qualquer coisa para deixar tudo mais difícil. Pessoal, nos termos do CDC e da Lei da Ação Civil Pública, a coisa julgada em ações coletivas, ela afeta todas as pessoas. Lembram, nós conversamos na aula passada sobre duas deficiências mais gritantes, mais fortes sobre a incompatibilidade do processo privado com o processo coletivo. Primeira delas, legitimidade ativa. Segunda, coisa julgada. Então, eu precisava ampliar legitimidade ativa e coisa julgada, coisa que a Lei da Ação Civil Pública faz. Legitimidade ativa, de acordo com esses contornos, coisa julgada, de acordo com essas duas características. Então, se eu tenho uma situação em que o Ministério Público ou a Defensoria Pública ajuiza uma ação civil pública contra uma instituição tal, a coisa julgada não fica limitada, não fica distrita, presa a essas partes. Essa coisa julgada, ela vai exercer efeitos no Brasil inteiro, pessoal. Então, não faz sentido eu ter uma ação coletiva que só vale para uma pessoa. Isso não é ação coletiva. Isso é a ação de um indivíduo. Então, a coisa julgada na ação coletiva, ela é erga omnes, ela abrange todas as pessoas. E o segundo ponto, ela é secundum eventum probationis. O que quer dizer isso? Que ela depende do que foi provado. Ou seja, se a minha ação civil pública ela é julgada improcedente por falta de provas, eu não tenho coisa julgada. Percebam, imagine que eu sou município de Campo Grande e eu ajuizei uma ação civil pública. Aconteceu de, no fim da minha ação, o juiz falar, olha, município de Campo Grande, não vou julgar improcedente, não tem prova aqui, não tem como trabalhar dessa forma, não tem como condenar. Sinto muito. Julgo improcedente por falta de provas. Isso não gera coisa julgada. Então, o que isso quer dizer? Que outro legitimado ativo com novas provas, ou até o mesmo legitimado agora com novas provas, pode ir ao judiciário e ajuizar a mesmíssima ação.
agora com novas provas. Sabem o pressuposto negativo da ação, da coisa julgada? Eu não posso repetir uma ação que já foi julgada? Na ação civil pública isso não se faz presente, se a improcedência resulta de falta de provas. Então, na ação coletiva, a coisa julgada tem essas duas características que deixam ela muito intensamente diferente da coisa julgada privada, própria lá do CPC. E é isso, pessoal, que está aqui para vocês nos slides. O artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública nos diz que a sentença civil fará coisa julgada erga omnes para todas as pessoas. E se ela for julgada improcedente por insuficiência de provas, eu posso ter a propositura de outra ação idêntica, desde que com provas novas. Nota que eu coloquei para vocês aqui, ó, a Lei da Ação Civil Pública. Ela diz que a sentença terá eficácia erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator. Pessoal, desconsiderem isso. Primeiro, é ilógico. Segundo, o Supremo, até a notícia está aqui para vocês, ele já formou maioria para declarar inconstitucional isso aqui. Tá? Então, nos próximos meses, talvez ano que vem, já sai o julgamento e não vai ter mais esse trecho aqui, sequer vai aparecer no site do Planalto. Então, não ocupem a mente de vocês com eles. Coisa julgada em ação coletiva, em ação civil pública, faz efeito erga omnes, sem qualquer limitação. Portanto, em todo o território nacional. E também é secundum eventum probationis. Pessoal, o CDC vai reforçar isso daqui, tá? Só que ele vai trazer algumas diferenças se eu estou diante de uma ação de um direito individual homogêneo, de um direito coletivo ou de um direito difuso. Também não ocupem a mente de vocês, não gastem energia, porque em matéria ambiental, a gente 99%, 95% das vezes estará diante de interesses difusos e, portanto, a gente sempre vai estar diante, ou quase sempre estará diante, de coisa julgada erga omnes e secundum eventum probationis, ou seja, qualquer um pode reapresentar uma ação que foi julgada improcedente por falta de provas, se apresentar provas novas. E ufa, pessoal, por fim, da primeira ação, agora a gente vai começar a falar de ação civil pública, a gente termina até umas 9h30. A última parte da ação civil pública é que quando eu falo de executar, de levar a cumprimento uma obrigação, seja ela de fazer, de não fazer ou de dar, na ação privada eu tenho uma relação também muito certa entre o patrimônio do credor e patrimônio do devedor. Então, quando eu cobro uma dívida, por exemplo, essa transferência patrimonial, ela é muito clara de se ver e também é muito direta essa relação. Você me deve, você me paga, eu recebo. Então, existe essa identificação entre os patrimônios. Quando a gente fala de tutela coletiva, a gente fala de uma situação em que eu tenho legitimados extraordinários. Ou seja, eu estou cobrando em juízo uma coisa que não é minha. Isso faz com que eu tenha um fundo específico que recebe e faz a gestão dos valores pagos em cumprimento de decisão proferida em ação coletiva ou em título executivo, como é o caso de um TAC. Então, não vai para o bolso do Ministério Público, não vai para o bolso do município os valores que foram objeto de uma ação civil pública que foi ganha.
Na verdade, isso vai para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, apelidado de FDD, conforme está no artigo 13 da Lei da Ação Civil Pública, tá? Então, eu quero que vocês saibam, a gente falou lá passada isso também, mas só para reforçar, no artigo 13 da lei, que existe um fundo que vai receber esses valores. Existe um fundo que recebe, gere e aplica esses valores justamente na reconstituição dos bens lesados. O artigo 11, ele é bastante óbvio, ele apenas nos diz que existem formas de dar cumprimento às obrigações de fazer, não fazer ou de pagar, como é natural qualquer decisão judicial. E o artigo 15, ele traz apenas uma regrinha específica que não quero que vocês decorem, porque vocês já estão com muitos detalhes na cabeça. Eu não quero encher a sua cabeça com mais prazos e detalhes, porque isso aqui agora não é relevante. Mas se vocês quiserem um dia saber um pouco mais sobre execução em ação coletiva, lembrem que vocês estão com material bastante completo a esse respeito, está disponível aqui para vocês. E pessoal, agora sem brincadeiras, para finalizar, ação popular ambiental. Com vocês, eu vou conseguir passar rápido por aqui, porque vocês todos já conhecem ação popular. Lembrem-se que lá no próprio artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública, ela falou para a gente, ó, existe uma ação civil pública, mas que funciona de maneira a não prejudicar a ação popular, sem prejuízo, de maneira independente da ação popular. Isto é, se existe uma ação civil pública em que existem legitimados órgãos públicos, a associação, e todos eles podem se valer da ação civil pública para a defesa do meio ambiente, a gente também tem uma ampliação da legitimidade ativa para defesa do meio ambiente por meio da ação popular. Porque quem pode ajuizar a ação popular? Todos vocês sabem disso. Qualquer pessoa caracterizada como cidadã brasileira. Quem é o cidadão brasileiro? A pessoa que pode votar no Brasil. A pessoa que tem título de eleitor e não está com seus direitos políticos suspensos ou perdidos. Apenas isso. Se você tem condições de votar, se você tem 16 anos e você tem título de eleitor, você pode ajuizar uma ação popular. É claro que você vai precisar ser assistido pelos seus pais, mas você tem legitimidade ativa. Qualquer um de nós aqui pode ajuizar uma ação popular. Situação recente aqui em Campo Grande, pessoal, não sei se vocês estão sabendo, no Parque dos Poderes tem sido levado adiante um projeto para expandir as áreas de construção lá, de diminuir as áreas de reserva, e existem pessoas em Campo Grande, indivíduos privados, que ajuizaram a ação popular contra isso, dizendo, seu juiz, não pode. Eu, cidadão, estou me valendo do remédio constitucional esculpido no artigo 5º da Constituição Federal, que tem como um dos seus objetos a defesa do meio ambiente. E, portanto, estou aqui dizendo, olha, não faça, não pode. Um ponto curioso, pessoal, é que a Lei da Ação Popular, que é a lei de 65, eu falei que era 64, que é a Lei 4717, percebam que ela é antiga, ela não prevê, a lei não prevê ação popular para a defesa do meio ambiente. Lembrem que o direito ambiental começa a surgir basicamente nos anos 70. Então, a lei da ação popular, quando ela surge no Brasil, ela não tinha essa preocupação. Era uma preocupação que foi se consolidar entre nós posteriormente. Mas, corrigindo isso, o texto constitucional disse, olha, cabe ação popular para defesa do meio ambiente.
cabe ação popular contra ato lesivo ao meio ambiente. Então, a ação popular, velha conhecida de vocês, lá do primeiro ano da faculdade, ela também pode ser utilizada para defender o meio ambiente. Então, eu tenho não só a ação civil pública, mas também é garantida a qualquer um de nós, a todos nós, utilizar a ação popular. A ação popular essa que também terá coisa julgada igualzinha da ação civil pública, ou seja, erga omnes e secundum eventum probationis. A única peculiaridade da coisa julgada da ação popular, pessoal, é que ela tem um efeito que é chamado de recurso necessário ou de remessa necessária invertida. Tal, vocês muito possivelmente, não sei se vocês se lembram, mas vocês já estudaram uma coisa chamada remessa necessária, que é a hipótese em que, em ações movidas contra a administração pública e a administração pública perde a ação, em algumas situações, a sentença do juiz não vale nada enquanto não confirmada por um tribunal. Ou seja, mesmo se as partes não recorrem, essa decisão precisa necessariamente ser remetida para o segundo grau. Por isso, remessa necessária. Aqui nós temos a figura, o instituto chamado de remessa necessária invertida, porque aqui eu não tenho a situação de a administração pública perdeu e por isso eu vou fazer a remessa necessária. Não, na ação popular, se o cidadão perde, se o autor perde a ação, eu preciso que o tribunal, que o órgão jurisdicional de segunda instância confirme a sentença. Então, se qualquer um de nós ajuiza uma ação e o juiz diz, olha, improcedente, essa sentença que indeferiu nossos pedidos, que julgou improcedente nossa ação, ela não surte efeitos enquanto não for confirmada. Então, mesmo que você não recorra dela, mesmo que a parte contrária não recorra, ela vai ser apreciada automaticamente por um tribunal. Então, coisa julgada da ação popular igualzinha da ACP. O único instituto diferente é essa peculiaridade aqui do artigo 19. Todos vivos? Todo mundo sobreviveu? Todo mundo acordado? Beleza, professor. Tamo aí. Então, aí. Sim, professor. Ah, Cleice, obrigado também pelo retorno. Pessoal, parabéns. Missão cumprida, tá? Vocês acabam de encerrar o nosso tópico de tutela processual e extraprocessual do meio ambiente. A primeira aula anterior foi mais divertida, acho. Hoje, como a gente tem que entrar em alguns detalhes legais, é inevitável ficar chato. Eu faço o máximo para que seja o menos chato possível, mas eu sei que é chato. Mas, pessoal, vocês encerraram esse conteúdo. Não se preocupem com a forma com que ele será cobrado na prova de vocês. Eu não vou sacanear. Eu não vou exigir nada além daquilo que eu espero, que eu penso que é adequado para a formação de vocês, e muito menos algo que a gente não tenha visto em sala de aula, não tenha falado a respeito. Então, por exemplo, se a gente passou batido em algum artigo, aqui no 15, por exemplo, da ação civil pública, que eu falei que era uma regra que não precisava decorar agora, que tem prazo e tal, eu não vou cobrar isso em prova, tá? Não é adequado, não é justo. Então, mas assim, não se preocupem com isso. Eu estou muito preocupado em que a gente aproveite esse momento para que vocês comecem a se familiarizar com alguns desses assuntos, porque são importantes e vocês, alguma vez mais cedo ou mais tarde, vão se deparar com esse tipo de ação, e essa é uma situação que muitas vezes as faculdades não colocam em suas emendas. Bom, pessoal, não se esqueçam, a atividade vocês têm até o fim do dia para entregar. Todo mundo que está aqui certamente já entregou, não deixou para os 45 do segundo tempo. Larissa, pode falar, por favor. Professor, boa noite. Pode encerrar, mas antes de encerrar, eu queria tirar uma dúvida com o senhor referente às licenças ambientais. É possível?
Claro. Não, Professor, pode perguntar. eu faço o processo de licença ambiental. Então, a gente sempre pede defesa de licença, entre outras coisas. E eu solicito muitas licenças de empresas. E são empresas de vários tipos, mecânica e etc. E eu tenho que ler, eu tenho que estudar, porque eu preciso fazer esses processos. E eu estava verificando aqui que as licenças são várias, certo? Tem licença de operação, licença De prévia e várias outras. instalação, certo. Isso. Essas licenças, cada uma é uma licença, né? Por exemplo, uma empresa de mecânica, ela precisa da licença de operação somente, ou ali no rol eu tenho que prestar atenção no rol de atividade dela, e todas as empresas precisam especificamente passar por esse processo de licença de operação, licença prévia, toda essa estrutura, ou não. Cada empresa, cada atividade, né, no caso, é específico a uma licença. Larissa, a rigor, cada atividade vai ter que passar pelas 3 etapas. Pelas 3 etapas. Então, A eu tenho que rigor, fazer... só que pode ser que você pede licença para o IMASU ou para o município. É que, na verdade, a gente entra com licença na Semador, né? E quando se trata de alguma coisa rural, né? Aí vocês vão para o IMASU ou eventualmente para o IBAMA. Exatamente. Geralmente, quem tem, que a gente chama lá de ECAP, que é o agrônomo, a gente tem as duas, tanto a do IMASU quanto a outra, né? Uhum. Mas a da prefeitura mesmo... que você faz, Larissa? Bem interessante. Eu trabalho num escritório de contabilidade, eu mexo com a parte dos processos. Então, quem cuida do alvarás das licenças da empresa sou eu. E eu vou te falar, eu odeio... É legal, mas então... Eu odeio licença ambiental e odeio bombeiro. Odeio mesmo. Bombeiro é pior que ambiental. Mas eu preciso fazer, entende? Eu já estou nisso faz 5 anos. Então, assim... eu preciso fazer, e aí me surgiram, agora que eu não tinha tantas empresas desse ramo, porém agora é muitas, são várias, e eu tenho que sentar e estudar cada um, o que precisa, o que não precisa, porque são documentação que tem que separar, né? E aí as ambientais eu fiquei lendo e eu prestei atenção que eles passam por um processo, e cada processo são 3 licenças, certo? São 3 etapas de processo, para que eu possa conseguir ou uma dispensa ou uma licença. É perfeito assim que você está fazendo, que você está me relatando. Porque eu preciso, a rigor, eu preciso das 3 fases bonitinhas, certinhos. Eu preciso de uma licença prévia, da licença de instalação e, por fim, a de operação. Só que se você está olhando para um empreendimento local, uma mecânica que já está instalada, que está funcionando, eu não conheço ao certo o regramento da Semadur, do município de Campo Grande. Mas certamente... Professor, posso te falar a verdade? Sim. Os fiscais lá, eles não entendem nada, pelo que me parece. Entende? Porque são pessoas já, vamos dizer assim, mais velhas do que a gente que está entrando agora, novo. Então, assim, para a gente é coisas que não tem necessidade, muitas das vezes, entende? E para eles tem. E muitas das vezes eles requerem coisas que nem existe mais e que nem precisa mais. Porque a empresa, ela pode ser uma mecânica. Porém, ela não faz aquilo que a atividade demanda. A atividade, ela tem ali por ter, mas ela não exerce especificamente o que está, entendeu? Ela faz aquela atividade. Por exemplo, eu tenho uma mecânica lá e ela mexe com... ela monta e desmonta o equipamento mecânico, certo? Mas ele não fabrica, ele não faz... não cria, não gera. Não. Os resíduos que ele produz são diferentes. Ele compra e ali ele monta, ele desmonta, ele troca peça, entendeu? São toda uma estrutura. Quando você vai explicar lá na Semador, que é aquilo que a empresa faz,
eles não aceitam. Só que aí não tem um KNAI específico dizendo, olha, esta empresa, ela só monta, desmonta, ela compra para isso, entende? É um KNAI de atividade que se enquadra naquela atividade. Porém, lá não está só que não casa direitinho com a situação real da empresa. Alice, eu acho que o trabalho é muito legal, eu te desejo muito boa sorte também, tá? Porque de fato, eu fui estagiário na Semador. Meu pai trabalhou mas meu pai trabalhou na Semador um tempão, mas ele trabalhou na parte de censo imobiliário. Depois ele foi mexer com IPTU. Então eu sei do que você está falando. Eu me solidarizo com as figuras com as quais você se depara lá. E pergunto, e os fiscais falam assim, não. Como que você sabe que funciona assim? Eu falei, vamos na empresa, eu te mostro como funciona, para poder ver se eles entendem. Porque o fiscal simplesmente ele vai lá, ele te lasca uma intimação lá e você tem que sair correndo, resolver, e não é da noite pro dia, né? Que você consegue fazer ainda mais com várias empresas sendo atendidas. Sobre essa burocracia, eu te desejo muito boa sorte. Eu imagino o que está acontecendo. Sim, mas então funciona sobre assim as mesmo, licenças, né? Tem que passar por 3 etapas. Isso. E aí, pode ser que nesse processo você tenha as dispensas. Tipo, olha, aqui não precisa, não precisa, não precisa. Mas as 3 etapas, a rigor, elas têm que estar presentes. Sim. E a principal dela, que eu li e estava verificando, é a última, né? É a que última. É de instalação. A de operação. Oi? A de operação. Sim. É a última. É a última e é a que você vai ficar renovando depois pelo prazo dela. Você conseguiu a operação é a que você resolve tudo. Você pode, licença de operação, você pode trabalhar, você pode fazer tudo, sem problema nenhum. Entendi. E a instalação? A instalação, ela permite que você construa, edifique a empresa. Alguma obra, alguma coisa. Exatamente. A fazer obras, você vai aumentar, a empresa você vai tirar ela do zero e vai construir. Aí ela te permite fazer isso. Que é mais para construção, a coisa de obra, coisa de, né? Se sua empresa já está construída e funcionando, você não vai precisar dessa etapa. Você vai ser dispensada dela. Não, eu tô dispensada dela de tudo, então. Só as outras que eu vou mexer. Eu te desejo boa sorte. Espero ter ajudado também. Pena não conseguir contribuir com... Mas eu te entendo perfeitamente. Eu entendo a sua frustração com perfeição. Saiba disso. Sim, obrigada. Imagina, não por isso. Bom, pessoal, lembrem-se desse assunto que é super importante. A gente já estudou, mas é muito legal. Cai bastante na OAB, viu? Licenciamento ambiental. E, gente, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, pela participação, pela presença. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês essa noite de sexta-feira. Um excelente final de semana para vocês, um excelente restinho de sexta-feira e até semana que vem. Boa noite.